Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. O Senhor nos dá a oportunidade abençoada para novamente nos assentarmos e juntos refletirmos sobre um tema vinculado à palavra de Deus. Poderemos ver algo mais que o Senhor tem revelado da sua parte aos seus filhos, e nós podemos desfrutar desse benefício, aprendendo sobre aquilo que é o desejo de Deus para nós. Por estes sábados, nós estamos refletindo sobre leis, regras, cerimônias, mandamentos, ordenanças que foram reveladas por Deus através de Moisés. Isso foi dado aos filhos de Israel, aos irmãos hebreus, quando eles estavam iniciando a sua caminhada da saída do Egito. E durante o tempo que eles permaneceram no deserto, regras estas que eles iriam executar quando tivessem chegado na terra de Canaã. Nesta oportunidade, nós vamos refletir sobre os primogênitos. E espero que a bênção de Deus esteja sobre nós, e no próximo sábado, dia 16 de dezembro de 2023, quando nós nos ajuntarmos aos irmãos outros, podemos compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado a esse respeito, a esse tema, a questão relacionada com a primogenitura. Mas antes de nós entrarmos no tema de hoje, deixe-me fazer uma correção. Há 15 dias atrás, quando nós falamos sobre a Páscoa, nós anunciávamos que a Páscoa foi comida pelos israelitas quando eles estavam ainda no Egito, e que eles somente comeriam a Páscoa 40 anos depois, quando eles entraram em Canaã e se estabeleceram ali. Na verdade, quando a gente lê o capítulo 13 do livro do Êxodo, é isso que a gente vai ver mesmo. Por exemplo, a festa dos pães ázimos, que nós estudamos sábado passado, no capítulo 13, Moisés dá toda a descrição e diz: quando vocês tiverem entrado em Canaã, vocês então vão celebrar esta cerimônia. As festividades e as cerimônias que os israelitas realizavam, elas foram ensinadas enquanto eles estavam no Egito, no caso da Páscoa e os ázimos, mas os demais depois, quando eles estavam no deserto, mas eles só comemorariam quando eles entrassem na terra de Canaã. Mas em relação à Páscoa especificamente, foi quando começou o segundo ano em que eles haviam saído do Egito, eles celebraram a Páscoa no deserto. Logo depois que Moisés construiu o tabernáculo, antes da morada de Deus naquele tabernáculo, da presença de Deus ali, Moisés orientou o povo para que eles realizassem uma Páscoa ali, quando eles estavam ainda no começo da caminhada deles no deserto.
essa referência os irmãos poderão encontrar no livro dos Números, no capítulo 9. Ok? Então, posta esta observação, vamos voltar aqui para o assunto de hoje, os primogênitos. O nosso texto base, Números, no capítulo 3 e o verso 13. E a palavra de Deus vai dizer assim: porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem e até o animal, meus serão. O Senhor falou isso ao povo através de Moisés. Eu vou ler de novo para a gente gravar bem. Por que os primogênitos? Nós estudamos há poucos dias sobre as pragas, comentamos sobre as pragas que caíram sobre os egípcios. E a última das 10 pragas que caiu sobre o Egito foi a morte dos primogênitos. Então, por simbologia, como os egípcios perderam todos os primogênitos, tanto de pessoas quanto de animais, Deus fala com Moisés para que os israelitas separassem para o ofício de adoração do Senhor, separassem todo o primogênito, inclusive dos animais. Existiam regras, depois a gente pode ver, sobre a questão do resgate dos animais, por exemplo, que não eram próprios para consumo, os animais imundos. As regras para resgatar estes filhotes primeiros desses animais. Mas os primogênitos das pessoas, eles eram separados para o Senhor. Então eu leio de novo aqui: porque todo primogênito meu é, disse Deus, desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito. Entendeu a relação? O primogênito dos filhos de Israel, que foram poupados, a simbologia daquele poupar da vida dos primogênitos de Israel, doravante, todos os primogênitos dos israelitas seriam consagrados, separados para o Senhor, tanto de homens quanto de animais. Depois nós vamos fazer uma síntese para facilitar algum entendimento que eu penso ser oportuno para a gente pensar sobre a questão da primogenitura. Muito bem, mas de antemão eu posso também, e é bom a gente ter em mente, que a primogenitura, o direito à primogenitura, por exemplo, a questão do destaque dos filhos mais velhos, a partir desse momento ele se mantém, ele se estabelece para os descendentes dos israelitas. Mas a questão da primogenitura já era um costume antigo. Na vida dos clãs patriarcais, das famílias, já era prática a consideração da forma, do tratamento que era dado aos filhos mais velhos. Daí nós podemos pensar, por exemplo, no caso dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Temos aquela história bem conhecida em que Esaú vende o seu direito de primogenitura a Jacó, seu irmão. E aquilo que seria destinado para Esaú como filho mais velho, porque é o que nasceu primeiro, na verdade foi carreado para Jacó. Veja que nós estamos falando de fato séculos antes de Moisés, aqui, quando sai com os filhos de Israel do Egito. Portanto, a questão da primogenitura era um costume dos povos sumérios, particularmente dos povos babilônicos de um modo geral. O Código de Hammurabi fala sobre isso, e outros códigos também
que foram encontrados na Babilônia, vai falar sobre o destaque do filho primogênito, os direitos deles. E há, inclusive, com detalhes a respeito o filho do primogênito com a esposa legítima, ou os filhos primogênitos com a esposa concubina. Enfim, foi descoberto isso, havia todo um regramento, particularmente sobre a questão da consideração sobre os primogênitos. Quando a gente vem para os descendentes de Abraão, aqui, agora já na saída do Egito para Canaã, como um povo grande e numeroso, a gente vai encontrar aqui os primogênitos também entre os descendentes de Israel. E a gente notou aqui pelo texto base nosso, Números 3 e verso 13, que há uma relação de causa e efeito, que é a relação entre o que aconteceu com os primogênitos dos egípcios. A semelhança, Deus vem para os israelitas e diz: olha, a semelhança da morte que aconteceu com os primogênitos do Egito, eu vou separar os primogênitos de vocês para mim. Eu quero esses para mim. Muito bem, mas na introdução do nosso roteiro, a gente vai dizer que nosso caminhar pelos rastros deixados pelos israelitas quando eles saíram do Egito nos permite ver a sequência exata das principais ocorrências a que foram submetidos. Muitos detalhes, muitos acontecimentos envolveram a vida daquele povo que saiu do Egito, e desde então até entrar em Canaã muitas coisas aconteceram e muitos fatos interessantes e que parece estar apagado no tempo, mas na verdade tudo girava em torno da forma cultica, das cerimônias da liturgia, dos cultos, da adoração que eles prestavam a Deus, a forma como eles deveriam se apresentar a Deus, se consagrarem para Deus e tudo mais. Prosseguindo aqui no nosso texto introdutório, a gente vai dizer que nós conseguimos visualizar todas as famílias de Israel juntas, como já comentamos, já vestidas com as roupas de viagem e os pés calçados. Quando eles celebraram no dia 14 de Abib daquele ano, eles celebraram a Páscoa. Ao redor das famílias estavam as suas bagagens e todos os seus principais pertences, estavam tudo ali arrumado. Eles iriam partir no dia seguinte. Do lado de fora da casa, seus animais todos agrupados, e tudo estava devidamente organizado. E foi nesse ambiente, organizado para a viagem, e foi nesse ambiente que a Páscoa foi celebrada, dentro de casa. O dia amanheceu, o dia 15 de Abib, e eles saíram, enfim, deixando para trás a casa da escravidão no Egito. E aí nós estudamos no sábado passado, por 7 dias, eles comeriam somente alimento sem fermento. Destacar aqui, pão sem fermento, não é somente o pão que nós conhecemos. Claro que o fermento geralmente é adicionado em algum tipo de massa, mas a palavra pão ali, ela está se referindo ao alimento cotidiano deles. E a questão do fermento é interessante, porque não é só comer pão sem fermento, mas nas casas deles não deveria ter fermento guardado. É um detalhe interessante que num momento outro nós podemos nos assentar para pensar especificamente sobre a questão do fermento. Então, voltando aqui, a gente vai dizer que os egípcios acabavam de sepultar seus primogênitos, ou se não acabara de sepultá-los, mas eles estavam com seus primogênitos mortos.
e foram mortos pela última ação de Deus contra os egípcios. Mas todas as famílias israelitas estavam completas. Os seus primogênitos estavam com eles, tanto de pessoas quanto de animais. E eles estavam prontos para sair. Diante deles, lá muito distante, novas moradias os esperavam. Então, para não se esquecerem desse milagre, o primeiro filho de cada casal, sendo homem, esse filho, e cada primeiro filhote de seus animais, seriam dedicados ao Senhor. Isso a gente lê aqui no livro dos Números, que a gente cita aí no capítulo 8, por exemplo, e o verso 17, Deus vai dizer assim: porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito, os santifiquei para mim. Note que Deus volta de novo a falar sobre os primogênitos como um contraponto ao que havia acontecido com os primogênitos egípcios. Diz, olha, a semelhança daqueles filhos primogênitos lá que foram mortos, como uma ação última para quebrantar o coração do faraó e ele poder liberar vocês para virem para me adorar no deserto, em princípio, depois na terra que manaria leite e mel. Então diz, olha, os primogênitos, a semelhança da minha ação com aqueles primogênitos, também os primogênitos de vocês serão consagrados para mim. A gente vai ver logo mais que tinha uma finalidade. Deus tinha uma intenção com os israelitas. E os primogênitos, eles ocupariam um papel. Porque talvez a gente começa a ler e fica a perguntar, por que os primogênitos eram consagrados ao Senhor? A gente vai falar disso um pouco mais adiante. Mas na reflexão 1, a gente vai dizer que a primogenitura era observada por outros povos da antiguidade. Aliás, nós já comentamos aqui alguma coisinha a respeito, não é? Além da linha patriarcal bíblica, há diversos documentos encontrados referentes à antiga Babilônia, entre outros, está o famoso Código de Hammurabi, que fazem menção ao destaque devido ao filho mais velho. Embora não haja registro bíblico específico sobre o tratamento diferenciado devido aos primogênitos até a saída do Egito, os patriarcas, não há registro bíblico a respeito, apenas temos a referência de que o primogênito seguia um certo regramento de direitos e privilégio. Mas só isso, não há especificamente regramento como é que deveria ser considerado isso. Daí os estudiosos entenderem que a regra do primogênito era baseada nos códigos dos povos antigos, como os sumérios ou babilônios, que tinham regramentos específicos a esse respeito. Muito bem, nós podemos verificar isso então, que dentro da cultura daquele povo dava-se primazia de autoridade, liderança e direito para o filho mais velho, que não era propriamente os mesmos direitos que se davam de modo geral aos outros filhos. E a gente cita aí o caso que já citamos, de Jacó e Esaú. Gênesis, no capítulo 25, a gente vai encontrar esse fato registrado que envolveu aqueles dois filhos de Isaac. Bom, o verso 31 do capítulo 25 do livro de Gênesis, está escrito assim: então disse Jacó disse no encontro ali para Esaú: vende-me hoje a tua primogenitura. Veja que os irmãos podiam negociar isso. Esaú disse: já estou velho e devo morrer logo, para que me servirá a minha primogenitura? E ele concordou em vendê-la para o seu irmão Jacó.
Portanto, como já dissemos, a primogenitura já era a prática nos clãs, nos grupos familiares, a forma diferenciada de tratar os seus filhos mais velhos. Na sequência 1, a gente vai dizer que, no caso de Esaú, ao que parece, a principal vantagem que perdeu ao vender seu direito de primogenitura foi no campo espiritual. O pacto de Abraão, que nós já estudamos, o pacto que Deus fez com Abraão e que estendeu esse pacto para todas as famílias da terra, para sermos abençoados por aquele concerto, por aquele pacto, por aquela aliança que Deus fez com Abraão, previa seu cumprimento através de seus descendentes. A descendência era contada pelos primogênitos. Não tivesse Esaú desprezado tal graça, a gente faz um destaque aqui interessante. Jesus teria nascido da promessa feita para Abraão, observada a linhagem de Abraão, Isaque e Esaú. A gente não fala que os patriarcas principais ali, Abraão, Isaque e Jacó? Se Esaú não tivesse desprezado o seu direito de primogenitura, a gente, ao invés de dizer esse trinômio aqui, Abraão, Isaque e Jacó, a gente diria Abraão, Isaque e Esaú. Portanto, havia uma conotação espiritual bastante forte relacionada ou vinculada à questão da primogenitura. Entretanto, o que restou foi a substituição do nome de Esaú pelo nome de Jacó. Não à toa, a Bíblia vai dizer que, por esse gesto de desprezo da primogenitura, Esaú foi considerado imoral e profano. Hebreus capítulo 12, nós temos essa referência no verso 16. Veja o que escreveu o autor da carta aos Hebreus: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Notaram? Era uma bênção, era um destaque, era uma honraria extraordinária a questão da primogenitura. Porque eles herdavam, entre outras, as seguintes vantagens. O direito de primogenitura dava direito ao filho primogênito de porção dobrada na herança. Ok? Então, se um pai tinha 2 filhos, a sua herança dividia-se por 3 e 2 partes, 2/3 ficava para o filho primogênito. Se o pai tinha 5 filhos, a herança era dividida por 6 e 2/6 da herança era do filho primogênito, e por aí, e assim por diante. Uma outra vantagem: o filho primogênito ficava na casa do pai. Quando tinha outros irmãos, os seus irmãos tinham que se estabelecer em outros lugares, mas o filho primogênito desfrutava da estrutura da casa paterna. Ele tinha o direito sobre a casa dos pais. Ao primogênito era dado a superioridade política, social e moral no clã, na família. Ele comandava, o primogênito comandava e decidia sobre todos os direitos de seus irmãos, dos seus meio-irmãos, das famílias e etc. O primogênito também, na morte do pai, ele exercia o sacerdócio da família, entre outras coisas. Então, o primogênito ou a primogenitura, ela dava uma série de vantagens para o filho primogênito. E na sequência 2, a gente vai dizer que, apesar dos critérios já adotados, inclusive pelos ancestrais de Israel, que definiam os direitos dos primogênitos, ao saírem do Egito, Deus ordenou que eles fossem consagrados ao Senhor.
E aqui então eu quero fazer um destaque para vocês. Me permita, a gente não está aqui propriamente no roteiro, mas para a gente poder formar aqui um raciocínio entre nós. Então veja só, no capítulo 12 do livro do Êxodo, eu estou abrindo aqui um parêntese para a gente fazer uma abordagem sobre a questão dos primogênitos. No capítulo 12 do livro, 12 sim, do livro do Êxodo, nós temos a instituição da Páscoa. E a Páscoa aconteceu exatamente na noite em que os primogênitos dos egípcios foram mortos. Ok? Muito bem. No capítulo 13, se você for verificar, Deus fala assim para Moisés: santifica-me, o capítulo 13, o verso 2, santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, santifica-me, dedique, consagre esses primogênitos, porque meu é. E aí, a partir do verso 12, do mesmo capítulo 13 do Êxodo, Deus vai dizer assim: apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. E nos versos seguintes vai ter alguns regramentos a respeito da questão dos animais, sobre o primogênito dos animais imundos e o resgate desses animais, o peso desses animais, do resgate deles e tudo mais. Então, veja só, Deus manda separar os primogênitos para Ele. Meus são. E a gente pode formar o seguinte raciocínio: por que os primogênitos seriam consagrados, separados para o Senhor? Se a gente migrar para o capítulo 19 do livro do Êxodo, a gente vai ver no verso 6 qual era o propósito de Deus com a nação de Israel. E está escrito assim, Deus falando para os filhos de Israel, com Moisés, para que ele comunicasse aos filhos de Israel sobre a intenção, os propósitos de Deus para com eles. Deus fala assim: vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ora, o povo seria um reino de sacerdotes. E quem oficiaria o sacerdócio diante de Deus? Deus seria o governante deles, era o propósito de Deus. Não haveria presidente, chefe, rei, não haveria entre eles. O que aconteceria com eles é que eles teriam um governo que nós chamamos de governo teocrático. Deus governaria sobre eles. Mas o povo seria uma igreja, que Deus chama aqui de reino sacerdotal. E quem ministraria nesse sacerdócio? Os primogênitos. Os primogênitos seriam os sacerdotes que intermediaria o povo. E note que os sacerdotes, eles intermediariam o povo, veja só, como sacerdotes de cada família, porque em toda família nós encontraríamos os primogênitos, não em todas as famílias. Acontece que depois, com o passar do tempo, ocorreu entre os filhos de Israel, enquanto Moisés estava no monte, aconteceu o problema com a transgressão do povo que, através de Arão, fez uma imagem, um bezerro de ouro, e passaram a adorar. E só que a família de Levi não participou daquele evento. Olha só, quando Moisés chega
e o povo estava naquelas festividades de adoração do bezerro de ouro, Moisés chega e vê todo aquele movimento. Moisés grita, fala com o povo e diz: olha, quem é do Senhor, vem até mim. Verso 26 do capítulo 32 do livro do Êxodo. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Olha só, os filhos de Levi. Somente os filhos de Levi se ajuntaram a Moisés, porque eles não estavam participando daquele evento ali. Pelo fato deles se comportarem daquela maneira, Deus vai colocar os filhos de Levi para o ofício sacerdotal neste reino de sacerdote que seria o povo israelita. E aí no capítulo 3 do livro dos Números, o verso 12, nós vamos encontrar assim: olha o que Deus fala para Moisés: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel. Presta atenção: em lugar de todo primogênito que abrir a madre, entre os filhos de Israel, os levitas serão meus. Compreenderam? Os levitas, eles substituíram os primogênitos destacados como foram para o ofício sacerdotal. Se a gente colocar aí a leitura, aí, a partir do verso 44 do mesmo capítulo 3 do livro dos Números, Deus confirma essa palavra dizendo assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito. Lá no verso 12, Deus está dizendo da decisão dele. Aqui, a partir do verso 45 do capítulo 3 do livro dos Números, Deus está ordenando que Moisés fizesse o procedimento da separação dos levitas. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, diz o Senhor. E é interessante que aqui no livro dos Números a gente encontra a primeira contagem que foi feita. Aliás, o livro dos Números é o livro houveram duas contagens, e aqui a primeira contagem. Na primeira contagem, a tribo de Levi era um pouco menor do que a quantidade de primogênitos que haviam sido consagrados ao Senhor. E essa diferença era de 273 homens. O verso 46 disciplina assim: quanto aos 273 que se houveram de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, tomarás a 20 geras o ciclo. E aí vem o critério de resgate. Interessante isso. O Moisés deveria, dessas 273 pessoas, 273 homens, ele deveria fazer um cálculo de dinheiro, de acordo com os ciclos do altar, do santuário, da tenda do encontro, que havia um critério de moeda ali, de peso ali, de valor ali. E desses 273 homens, você resgata o dinheiro desses homens e dê aos levitas. De maneira que fica muito claro, o interesse de Deus, quando fala sobre os primogênitos, era para que eles fossem os sacerdotes da sua nação, das suas famílias. Portanto, cada família teria o seu representante para sacrificar, para liderar o culto a Deus. E depois Deus substitui os primogênitos pela tribo de Levi. Muito bonito isso. Veja só,
essa substituição diz respeito apenas ao ofício do sacerdócio, porque a primogenitura continuou em Israel. Mas em relação ao ofício sacerdotal, os primogênitos não exerceram esse papel quando entraram em Canaã, porque Deus substituiu aquele pessoal pelos levitas, no sentido espiritual. Então, voltando aqui ao nosso roteiro, eu quis dar esse detalhe para os irmãos, para a gente poder verificar qual era a finalidade dos primogênitos. Deu para compreender? Espero que sim. Então, voltando aqui para o nosso roteiro, para a gente concluir, na sequência 2, a gente vai dizer que apesar dos critérios já adotados, inclusive pelos ancestrais de Israel, que definiam os direitos dos primogênitos ao saírem do Egito, Deus ordenou que eles fossem consagrados, já vimos isso. E a gente pode ver que nisso havia um propósito. Eles seriam dedicados para o Senhor, mas a sua dedicação cessou, porque os primogênitos, eles foram substituídos no ofício sacerdotal, foram substituídos pelos levitas. Muito bem, mas o direito da primogenitura continuou. E a gente cita aí Lucas no capítulo 2, versos 21 até o verso 24. E quando os 8 dias, falando de Jesus, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, porque o nome do menino só se dava quando se circuncidava, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. O anjo havia falado para José. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém e para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, e para darem a oferta segundo o que está na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, que eram as ofertas que se dava em função do nascimento do filho primogênito. Então, a primogenitura, a importância dessa figura na família, ela continua, só não, como já falamos, a respeito do exercício do ofício sacerdotal. Pois bem, então na reflexão 3, para a gente concluir, a gente está apontando que não devemos confundir primogenitura com primícias, que nós vamos refletir sobre ela no próximo sábado. E apesar da similitude dos princípios, na essência são institutos diferentes. Os primogênitos quer dizer vida preservada e consagrada para Deus. Primícias significa Deus em primeiro lugar. É uma outra prática, é uma outra forma de atender a ordem de Deus sobre a questão das primícias. Concluímos dizendo que, apesar das vantagens, não devemos pensar que a tarefa do primogênito seria uma tarefa tranquila. Era uma responsabilidade muito grande. E eles foram separados, por ordem de Deus, numa relação direta com aquilo que havia acontecido com os primogênitos dos egípcios. E Deus diz, olha, a semelhança do que aconteceu lá, eu quero os primogênitos para mim. E a finalidade é porque Israel, Deus estava preparando para que eles fossem um reino de sacerdotes. Deus nos abençoe. Como disse Pedro, nós somos hoje o reino de sacerdotes. Através de Cristo, toda a família, toda pessoa tem acesso livre para se apresentar diante de Deus, que era a intenção de Deus quando separa os primogênitos, para que cada família tivesse ali acesso a Deus. Mas hoje, por Cristo, todos nós podemos ter acesso diretamente ao Pai. Ele nos abençoe e nos faça pessoas que lhe adorem e lhe preste culto segundo a sua santa majestade. Ele permaneça conosco. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição.
Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.